Fala galera, beleza? Bom, começando aqui mais um vídeo para vocês sobre a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, parte 3 e última parte, aliás. Bom, eu sou Davi Freitas e eu vou ensinar para vocês agora como que a gente resolve a terceira questão e última da prova de 2020.4. Então, vamos comigo. Bom, a questão aborda o seguinte: no espaço vetorial R3, considere os subespaços vetoriais, onde a gente tem o subespaço vetorial V, o subespaço U. Ele pede para a gente determinar para o V, U mais V e U interseção com V, geradores e dimensões. E também ele nos questiona: a soma de U mais V é soma direta? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar com a dimensão e geradores de U. Tranquilo? Então para isso eu vou pegar o subespaço U. E note que esse subespaço ele tem uma condição. A condição é que 3 vezes o x mais 2y menos z tem que ser igual a zero. E esse x, y e menos z corresponde às coordenadas de qualquer vetor em U. Então, eu vou brincar com essa condição de matemática para que eu determinar um valor fixo para alguma coordenada que eu tenho aqui. Como assim, Davi? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar essa propriedade, ou seja, essa condição, e eu tenho 3x mais 2y menos z igual a zero, e eu vou isolar o z, ou seja, eu vou jogar o z para o outro lado. Isolando o z, eu tenho que z é igual a 3x mais 2y. Davi, por que tu fizesse isso? Porque todo vetor em U, ele vai ter sua coordenada z igual a 3 vezes x mais 2y. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo prático disso, onde eu tenho um vetor A pelas coordenadas x, y e z, e esse vetor A ele está contido em U. E já que A está contido em U, a sua coordenada z vai se transformar em 3x mais 2y. Beleza? Ou seja, eu só fiz a troca, e a troca, o porquê da troca, está aí no lado direito de vocês. Então, eu vou desadejar meu círculozinho vermelho. E por que eu fiz isso, Davi? Porque eu vou pegar a base de todo vetor em U. Como assim? Eu peguei um vetor A qualquer e que A está em U. Ou seja, através desse vetor A qualquer, eu posso achar os vetores geradores, os vetores que vão sempre estar em qualquer vetor em U. E quando eu fiz essa transformação desse vetor A, ou seja, quando eu troquei a coordenada Z, eu posso, enfim, achar esses dois vetores. Por que dois vetores? Porque eu só tenho dois tipos de letra aqui no meu vetor A, onde eu tenho x na primeira coordenada, na segunda eu tenho um y, e na terceira eu tenho 3x mais 2y. Eu só tenho dois tipos de letra, ou seja, consequentemente, eu só vou ter dois tipos de vetores geradores. E como assim, Davi? Me mostra aí. Vamos lá. Onde eu tenho esse vetor A, eu posso separar onde tem x e onde tem y, através de uma soma entre dois vetores. Ah, não entendi bem. Veja aí como fica. Eu separei em um vetor que só tem x, mais um vetor que só tem y. Se eu fazer essa soma, eu volto para o vetor de cima. Tranquilo? Então, já que eu tenho só x no primeiro vetor e só y no segundo vetor, eu vou isolar essas letras. Isolando as letras, fica dessa forma. Onde x multiplica o vetor 1, 0 e 3, mais o y que multiplica o vetor 0, 1 e 2. E esses vetores correspondem aos meus vetores geradores. Por que, Davi? Porque todo vetor em U só vai diferenciar os valores que eu vou atribuir para x e y. Então, todo vetor em U vai gerar através desses dois vetores, onde eu posso descobrir qualquer vetor em U se eu colocar um valor para x e um valor para y. Beleza? Ou seja, atribuindo valores para x e y, eu posso descobrir qualquer vetor em U. E que isso quer dizer o que, Davi? Que eu posso gerar qualquer vetor em U através desses dois vetores. Ou seja, eles são vetores geradores. Ou seja, eles são os vetores geradores de U. Tranquilo? Sem mistério. E através dos vetores geradores, eu quero achar agora a dimensão. Já que já achei os geradores, a dimensão. Para achar a dimensão, eu tenho que achar a base. A base a gente extrai através dos vetores geradores. A gente se pergunta, eles são LI
Bom, como aqui eu só tenho dois vetores, eles são LI. Por que eles são LI, Davi? Porque nenhum vetor é múltiplo do outro. E sacaram? Eu não consigo obter o primeiro vetor através de um número multiplicando o segundo vetor. Ou seja, eles são LI, não tem como eles serem LD. Então, já que eles são LI, ou seja, esses vetores, além de serem geradores, eles formam também uma base de U. Beleza? Então, já que eles formam uma base e a dimensão de U é dado pelo número de vetores na base, como aqui eu tenho dois vetores na base, eu tenho que a dimensão de U é igual a 2. Ou seja, eu achei os geradores, que são esses vetores aí, nesse contorno em azul, e a base nesse contorno de vermelho. A base não, perdão, a dimensão nesse contorno que está em vermelho. Ou seja, já respondi uma parte da questão. Agora vamos para nosso querido sobre o espaço V. Da mesma forma a gente vai fazer com U, que a gente fez com U. A gente vai pegar V, ou seja, o subespaço V, e vai ver essa regrinha dele, essa condição, onde x menos y mais z tem que ser igual a zero. A gente pega ela e desenvolve ela para a gente achar uma coordenada que vai ser atribuída a qualquer vetor. Ou seja, como eu tenho x menos y mais z igual a zero, esse meu menos y eu posso jogar ele para o outro lado. E fica x mais z igual a y. Então, todo vetor em V vai ter a sua coordenada y correspondente a x mais z. Então, eu vou pegar um vetor qualquer vetor, em B, que é um vetor para as coordenadas x, y e z. E notem que B, como ele está em V, a sua coordenada y, ela vai ser substituída por x mais z, como vocês podem ver aqui embaixo, que acabou de aparecer. Então, eu vou dar adeus a esse meu outro círculo vermelho. E esse vetor em B, eu posso desmembrar ele para achar os vetores que geram qualquer vetor em B. Pode ser tanto esse, eu posso determinar um vetor para saber se ele está em U. Ou pode gerar um vetor dando valores para x e z. Então, eu quero saber os vetores que geram. Os vetores que sempre estão em qualquer vetor em V. E como que eu faço? Eu faço da mesma forma que eu fiz com U. Eu pego esse vetor e separo ele numa soma, onde em um lado da soma eu vou ter só o vetor com a letra x e do outro lado da soma vou ter um vetor onde só tem a letra z. Então, feito isso, eu tenho um vetor que só tem x e um vetor que só tem z. Eu vou isolar o x e o z em cada vetor. Isolando o x e o z, eu vou achar esses outros dois vetores. Ou seja, esses dois vetores, um que está multiplicando o x e o outro que está multiplicando o y, eles são vetores que geram os vetores de V. Então, já que eles geram, eles são vetores geradores de V. Beleza? Já que eles são vetores geradores de V, então, para achar a base de V, eu pergunto se eles são LI. Eles são LI? Para responder isso, eu vejo se eles são múltiplos um do outro, já que eu tenho dois. Quando eu tenho dois, eu verifico se eles são múltiplos. Vamos aceitar aí para vocês. Rapaz, eu vejo que eles não são múltiplos. Como eles não são múltiplos, eles são LI. Já que eles são LI, além de serem geradores, eles formam uma base de V. Como formam uma base, eu posso saber a dimensão de V, já que a dimensão de V vai ser a quantidade de vetores presentes na sua base. Como eu tenho dois vetores aqui, a dimensão de V vai ser igual a 2. Beleza? Ou seja, a gente vai responder U e V achando suas dimensões e seus geradores. Agora vamos prosseguir para a dimensão e geradores de U mais V. Bom, como que eu determino a soma de U mais V? Como que eu determino os seus geradores e as suas somas? Seus geradores e suas dimensões, perdão. Como que eu determino? Como que eu acho? Bom, é o seguinte, eu vou pegar os geradores de U e também os geradores de V. Eu pego esses dois geradores e vou somar. Eu não quero mexer com a soma de U mais V. Como eu quero mexer com essa soma, eu vou somar os geradores de U mais os geradores de V. Que fica assim. Fica esses quatro vetores onde 2 estão em U e 2 estão em V.
Aí eu olho para esses vetores, já que eles são geradores, eles não podem ser uma base, porque ainda não respondi a pergunta fundamental para os geradores, se eles são LI. Então eu pergunto para eles se são LI, e como que eu respondo essa minha pergunta? Vamos para o próximo slide. Eu pego esses vetores, que são os vetores geradores de U mais V, e tenho que, como são mais de dois, eu não tem como ver se um é múltiplo do outro, já que são 4, eu coloco esses vetores dentro de uma matriz. E como que eu coloquei dentro da matriz, Davi? Dessa forma aqui. Eu pego o primeiro vetor, boto na primeira linha, o segundo na segunda linha, o terceiro na terceira linha e o quarto na quarta e última linha. Então, tendo essa matriz, eu escalono ela, ou seja, eu coloco ela na forma escada. Tranquilo? E quando eu resolver essa matriz da forma escada, eu deixo para vocês como exercício, eu vou chegar nessa matriz aqui. E os vetores dessa matriz vão corresponder aos vetores da base de U mais V. Beleza? Como aqui eu tenho 3 vetores, mas Davi, tu tem 4 linhas. Olhe para a última linha. A última linha só tem 0. Onde só tem 0, eu descarto, eu elimino. Eu não ligo para ela. Eu só ligo para essas minhas 3 linhas. Onde eu tenho que U mais V vai ser formado, vai ser gerado. E, consequentemente, esses vetores são a base de U mais V. Como eu tenho aqui 3 vetores, eu posso responder essa minha pergunta. Qual é a dimensão de U mais V? Ora, a dimensão de U mais V vai ser dada pela quantidade de vetores, nesse caso, que tem na minha base. Aqui na base eu tenho 1, 2 e 3 vetores. Então, a dimensão de U mais V vai ser igual a 3. Tranquilo? Então, bora lá para o, por último, e não muito menos importante, que é a dimensão em geradores de U interseção com V. Bom, para eu saber de U interseção com V, como que eu adquiro? O que é interseção, Davi? Interseção é quando eu tenho um vetor, que acabou de aparecer para vocês. Um vetor qualquer, x, y, z, que ele vai estar em U e também ele vai estar em V. Ou seja, ele vai estar nos dois ao mesmo tempo. Interseção, ela significa ao mesmo tempo. Ou seja, algo que vai estar em U e também ao mesmo tempo em V. Tranquilo? Eu vou pegar um vetor qualquer em U, e esse vetor, como eu fiz no exemplo de U, eu chamei ele de A. E esse vetor A, ele está em U, ou seja, ele pertence a U. Eu vou pegar meu vetor B, e esse vetor pertence a V. Tranquilo? Sem nenhum mistério aí. Então, através disso eu tenho que, se x, y e z tem que pertencer a U e também a V, ele tem que estar igual ao meu vetor A, que porque A está em U, ele tem que ser igual, e também ele tem que ser igual ao meu vetor B, já que B está em V. Então, essa expressão que vocês podem ver, esse sistema, significa que esse meu vetor qualquer, ele vai estar em U, e embaixo, esse meu vetor qualquer também vai estar em V. Beleza? E vocês podem ver que tem uma coisa em comum, já que eu tenho que os dois vetores é igual a esse vetor x, y, z. Eu vou substituir aqui esse vetor x, y, z por qualquer um dos dois vetores. E eu vou achar uma igualdade entre eles. Consegue perceber? Eu tenho uma igualdade entre os dois vetores. Ou seja, eu tenho uma igualdade entre os vetores A, que A está em U, e entre o vetor B, porque o vetor B está em V. Tranquilo? E agora você me pergunta, como que eu resolvo isso? Vamos para o próximo slide comigo. Fica mais ou menos assim. Eu tenho que o vetor A está igual ao vetor B, e eu posso fazer uma igualdade entre coordenadas, onde eu tenho que a primeira coordenada é x, vai estar igual a x, a segunda é x mais z igual a y, e a terceira é z igual a 3x mais 2y, onde eu posso brincar de matemática. Eu vou pegar agora a minha segunda linha, que é x mais z igual a y, onde eu tenho que que é meu z? Meu z, vocês olhando para baixo, é 3x mais 2y. Eu vou substituir. Eu tenho que y é igual a x mais 3x mais 2y. Eu vou somar quem tem x. Eu tenho que y é igual a 4x mais 2y.
O 2y eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Onde eu tenho que y menos 2y é igual a 4x. Fazendo essa subtração, eu tenho que menos y é igual a 4x. Multiplicando tudo por menos 1, eu tenho que y é igual a menos 4x. Já achei um valor para y. E agora, esse valor eu posso jogar em z. Pegando z, eu tenho que z é igual a 3x mais 2y, que é y menos 4x. Substituindo, eu tenho que 3x mais 2 vezes menos 4x. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que 3x mais menos 8x, como vocês podem ver aí. E fazendo a operação, eu tenho que meu z é igual a menos 5. Beleza? Então, deixa eu ir para o próximo slide para organizar isso aí, para mostrar para vocês. Bom, eu achei essas soluções, como vocês viram no cálculo anterior. Eu sei que x é igual a x, não faz diferença, né? Eu tenho que y é igual a menos 4x e que z é igual a menos 5x. Tá, Davi? Mas eu achei esses valores. É pra quê? Serve pra quê? Serve pra quê isso aí? Calma. É o seguinte. Esses valores que eu achei são os valores da coordenada do vetor que está tanto em U quanto em V. Ou seja, as coordenadas do vetor da interseção de U com V. Sacaram? Ou seja, todo vetor que está tanto em U como em V vai ter essas coordenadas. A coordenada x dele vai ser x, a coordenada que era para ser y vai ter menos 4x, e a coordenada que era para ser z vai ter menos 5z. Ou seja, todo o vetor que está em U e também em V ao mesmo tempo vai ser dessa forma, vai ter essas coordenadas. Ou seja, para qualquer valor que eu der a x, eu vou achar um vetor que vai estar em U e em V ao mesmo tempo. Tranquilo? E como que eu acho os geradores? O vetor gerador desses vetores. Bom, eu vou pegar esse vetor qualquer. E esse vetor qualquer, eu vou desmembrar ele. Ou seja, eu vou isolar. Como eu só tenho x, eu vou isolar o x. Ou seja, eu vou colocar o x em evidência. E vou achar o vetor 1, menos 4 e menos 5. E esse vetor corresponde ao meu vetor gerador. Ou seja, esse vetor que está em vermelho aí é o meu querido vetor gerador. Já que eu só tenho um vetor gerador, não tem como eu saber se ele... Não tem como, na verdade, eu afirmar que ele é LD. Ou seja, necessariamente ele é LI. Eu tenho uma certeza que ele é LI, já que eu tenho só um vetor. Ou seja, esse vetor menos 1, menos 4, menos 5... além de ser gerador, ele forma uma base dos vetores da interseção de U com V. Tranquilo? Ou seja, e a dimensão, Davi? A dimensão de U interseção com V vai ser a quantidade de vetores presente na base de U interseção com V. Vê que palavrão. Ah, Davi, encurta isso aí. Eu tenho quanto para achar a dimensão de U interseção com V? Eu tenho quantos vetores aqui? Só me diga. Eu só tenho um. Então, a dimensão de U em interseção com V é igual a 1, beleza? Como vocês podem ver aqui, aparecendo na nossa direita. Então, achamos as dimensões e os geradores de U, V, U mais V e U interseção com V. Ou seja, mais da metade da questão já foi feita. Agora só falta um questionamento. U mais V é soma direta? Bom, o que é soma direta, Davi? Soma direta é quando a dimensão de U interseção com V é igual a zero. Ou seja, toda vez que tiver a dimensão de um sobreespaço interseção com o outro sendo igual a zero, ali você pode afirmar com toda certeza que ali é soma direta. Mas como, no nosso exemplo, a dimensão de U interseção com V deu 1, ou seja, e 1 é diferente de zero, isso implica que, isso quer dizer que a dimensão de U interseção com V é diferente de zero. A gente pode afirmar através disso que U mais V não é soma direta. Ou seja, nessa questão, nesse exercício, a gente não tem soma direta por conta de a dimensão de U interseção com V deu 1. E o que significa que a dimensão de U com V deu diferente de zero, ou seja, não
é soma direta. Tranquilo? Então, essa foi a aula, essa foi a resolução da terceira e última questão da nossa prova de 2020.4 de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E eu só quero dizer uma coisa a vocês que é muito importante para mim, que é meu muito obrigado a todos. Muito obrigado por conseguir assistir a aula, de prestar atenção e dedicado um pouco do seu tempo para mim. E bons estudos, e qualquer dúvida pode lançar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar respondendo a vocês e da melhor forma possível, e a Ana Paula também. E um abraço a todos, tamo junto.